Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você já parou de tomar whey porque descobriu intolerância à lactose ou vive com aquele medo de testar e passar mal depois, esse vídeo é para você. Aqui a ideia é te ajudar a sair desse ciclo de insegurança com a comida. Não é sobre cortar tudo, é sobre entender, ganhar clareza e começar a tomar decisões com mais segurança sem viver aquela lista infinita de não posso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gabi, sou nutricionista focada em restrições alimentares. E eu não falo isso só da teoria não, porque eu sei como é viver com intolerâncias, com sensibilidades alimentares. Eu já estive, nessa fase de cortar alimentos achando que ele era o problema e depois perceber que o erro não era exatamente aquele alimento. E hoje eu vou te mostrar se o whey é realmente proibido para quem tem intolerância à lactose ou se você só recebeu uma informação mal explicada, que normalmente é o que mais acontece. Porque tem um ponto importante aqui, você não chegou nessa conclusão do nada, né? E isso importa sim, porque a maioria das pessoas com restrição alimentar passam por um processo muito parecido. Primeiro vem aquela fase de restrição radical. Descobre que tem algo, que tem essa intolerância, que algo faz mal e pronto, tira tudo. Sem filtro, sem estratégia, tipo levar um susto com o alimento e nunca mais chegar perto dele. Depois vem aquela fase de medo alimentar. Você começa a desconfiar de tudo, fica inseguro, começa a pensar demais antes de comer, perde aquela confiança no próprio corpo, porque qualquer sintoma vai virar um alerta. E só depois, e nem muita gente chega nesse ponto, vem a fase do reaprendizado com estratégia, que é quando você começa a entender melhor como o seu corpo funciona, testar critério, ajustar e parar de reagir no automático. Que é exatamente nesse ponto que o whey entra. No começo ele vira o vilão perfeito. Ah, tem lactose, então nunca mais vai poder tomar whey. Só que com o tempo, quando você começa a entender melhor, você percebe que o problema não era o whey em si, mas a forma como você estava lidando com ele. É como alguém que passa mal com um alimento específico, preparado de um jeito, e decide que nunca mais pode comer aquilo em nenhuma outra forma, em nenhuma outra quantidade. Só que não é muito bem assim que o corpo funciona. E essa virada de chave não acontece do dia para a noite. Na prática, eu vejo isso sim com muita frequência. E pessoas levam anos até sair desse lugar de medo e voltar a ter controle de verdade sobre a alimentação. Por isso que esse tema importa tanto, porque não é só sobre o whey, é como você interpreta o que te faz mal e o que você faz com essa informação depois. Agora deixa eu te explicar o que é o whey de verdade, porque quando você entende isso, metade da sua confusão some. Bom, o whey protein é uma proteína que vem do leite, mais especificamente do soro do leite. Sabe quando o leite vira queijo e sobra aquele líquido no meio transparente? Aquele líquido é o soro do leite e é dali que o whey é extraído. Só que esse soro ele não vira whey direto, ele passa por processos de filtragem, como se fossem várias peneirinhas. E quanto mais refinada essa filtragem, mais você concentra as proteínas boas e vai separando o resto. É aqui que começa a confusão. Tem gente que escuta, vem do leite e já conclui, então tem lactose, nunca mais vou poder comer. E tem gente que faz o raciocínio oposto. Ah, é proteína, então não tem lactose. Os dois estão errados. A lactose não faz parte da proteína. Ela não está dentro da proteína. A lactose ela vem junto, como se fosse um resíduo que vai sendo reduzido conforme o nível de filtragem. Imagina que você fez um café e não coou direito. Vai ficar aquele resíduo no fundo. Agora imagina que você passa por dois filtros, um mais fino que o outro. Cada vez sobra menos resíduo. Com o whey é a mesma coisa, é a mesma lógica. Por isso, nem todo whey tem a mesma quantidade de lactose. E por isso também que nem todo mundo passa mal igual. Agora, para organizar isso um pouco mais fácil na sua cabeça, existem basicamente 4 tipos de whey. O whey concentrado é o mais comum e também o mais problemático para quem tem intolerância. Ele passa por menos filtragem. Então, ele carrega mais carga de lactose, geralmente entre 3 a 5 gramas por dose, mas isso varia. E para muita gente, isso já é o suficiente para causar algum desconforto. Já o whey isolado, ele passa por mais etapas de filtragem.
é como se fosse um filtro mais refinado. Ele tem menos de 1 grama aí de lactose e, na prática, a maioria das pessoas com intolerância conseguem consumir sem nenhum problema. Já o whey hidrolisado, ele vai além. A proteína ela já vem quebrada, como se estivesse pré-digerida, e isso facilita ainda mais a absorção e geralmente tem uma quantidade mínima de lactose. E por fim, tem o whey zero lactose, que pode ser um whey isolado, ainda mais filtrado, ou um produto com uma enzima lactase adicionada, que ajuda o corpo a digerir a lactose. Então percebe como muda tudo? Não é que o whey é realmente proibido. O que acontece é que muita gente começa pelo tipo errado, na dose errada, sem entender o que está consumindo e aí passa mal e conclui que o problema é do whey em si. Mas na maioria das vezes o problema é muito mais simples. A escolha errada e a falta de critério. E quando você entende isso, você para de tirar o whey como seu inimigo e começa a enxergar com mais lógica e menos medo. Agora vem a parte que muda como você enxerga tudo isso. Quando você entende como o whey funciona de verdade, você sai daquele lugar de medo e entra no controle. E isso é libertador, porque o whey ele deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. E ferramenta não é boa nem ruim. Depende como você usa. E pensando no corpo, o whey é uma proteína de alta qualidade. Ele é rico em aminoácidos essenciais, que são como pecinhas que o seu corpo precisa para construir e reparar os tecidos. E dentro dessas pecinhas, tem uma que é a chave, que se chama leucina. Ela funciona quase como um interruptor. Quando você consome proteína suficiente, é como se você apertasse o botão que ativa a construção muscular. Além disso, o whey ele é de rápida absorção, como se fosse uma entrada expressa de proteína para o seu corpo. Enquanto uma refeição mais sólida leva mais tempo para ser digerida, o whey ele chega muito mais rápido, o que pode ser útil em alguns momentos do dia. Mas o maior benefício não é nem esse termo técnico e prático. Quando você escolhe o tipo certo de whey, você evita dores, desconfortos, todos esses sintomas. Você consegue bater a quantidade de proteína que precisa sem sofrimento, sem ter que forçar comida para dentro o tempo todo. E uma rotina corrida, isso facilita muito. É aquela solução mais simples quando você não tem tempo, mas ainda quer manter uma alimentação mais organizada. Agora, provavelmente você já pensou, mas eu passo muito mal tomando whey. E aqui eu preciso ser direta. Na maioria das vezes, você não passa mal com o whey. Você passa mal com o tipo errado de whey. Uma outra dúvida comum que você pode estar se perguntando é: então quer dizer que eu posso tomar sem preocupação whey? Também não é assim. Não é 8 ou 80. O seu corpo não funciona nesses extremos. Tudo depende da dose e da sua tolerância. Tem gente que tolera pequenas quantidades sem problema e tem gente que precisa ajustar um pouco mais. Ele é individual. E tem uma crença que precisa cair. Eu preciso tomar whey. Não. Se você acha que o whey ele é essencial, você já começou da forma errada. A base da sua alimentação sempre deve ser a comida de verdade. O whey ele entra como um apoio, como uma praticidade. Ele facilita, mas ele não substitui. Agora, também não dá para romantizar. Se você erra na escolha ou exagera na dose, o corpo ele vai responder. E os sintomas aparecem, como inchaço, gases, desconforto e às vezes até a diarreia, né? E não é o whey te fazendo mal, nem nada, é só um sinal de que algo não está ajustado. Um outro ponto que muita gente complica sem a necessidade é o melhor horário para tomar o whey. Não existe o melhor horário, não existe momento mágico. Não é só pós-treino. Pode ser no café da manhã, pode ser no lanche, pode ser no momento que fizer mais sentido na sua rotina. O que realmente importa é o total de proteína que você consome ao longo do dia, e não um horário específico. No fim, o whey também não é um herói nem um vilão. Ele é só uma ferramenta. E quando você entende isso, você para de ter medo e começa a usar ele com uma certa estratégia. Agora vamos para uma parte prática.
porque é aqui que normalmente tudo desanda. Você vai lá, compra o whey qualquer, geralmente o mais barato ou mais popular, que na maioria das vezes é o concentrado. Não olha o rótulo, não entende o que tem ali dentro, toma uma dose cheia logo de cara e passa mal e pronto. Cria uma crença de que o whey não é bom para você. Não foi um teste, foi quase um choque, né? É como se você nunca tivesse tomado café na vida e resolvesse tomar 3 xícaras de uma vez. Não é bem assim, né? Um outro erro é testar a tolerância. Pessoas tratam o corpo como se fosse tudo ou nada. Ou toma tudo ou corta tudo. Só que o corpo ele não funciona assim. Ele tem um ajuste. Só que o corpo funciona muito mais em ajuste fino do que em extremos. E quando você enxerga na dose, mesmo de algo que poderia ter tolerado, você aumenta muito as chances de ter essas dores e sintomas. E aí reforça o medo que entra nesse ciclo. Agora, a forma mais inteligente de fazer o uso é você começar pelo tipo mais seguro, que é o whey isolado. Dá um passo para trás em vez de ir direto para o mais comum. Depois você testa a sua tolerância. Não é sobre confiar no rótulo, é sobre observar o seu corpo. E principalmente, parar de tratar o whey como base de uma alimentação. Ela não é a sua alimentação, ela é um complemento para facilitar e não substituir. Outra coisa que ajuda muito é combinar o whey com outros alimentos. Em vez de tomar ele sozinho, você pode misturar com uma fruta, com aveia, fazer uma tapioquinha com whey, colocar no seu café. E isso não melhora só a sua saciedade, mas também como pode deixar a sua digestão muito mais confortável. Agora, se você quiser começar hoje, faz o mais simples possível. Escolhe o whey isolado. Começa com meia dose e observa como o seu corpo reage nas próximas horas. Sem radicalismo, sem pressa, sem medo. É literalmente isso, só que feito com mais atenção. Na hora de escolher, também você precisa de um critério mínimo. Não é só sobre marca famosa ou embalagem bonita. Você precisa olhar se tem algum tipo de laudo de pureza e ver se o teor de carboidrato ele é baixo e confirmar se realmente é isolado ou hidrolisado e tomar cuidado com aqueles produtos que misturam vários tipos, os famosos blends, sem deixar claro para você o que está sendo consumido. Bom, se o rótulo não é claro, isso já é um sinal de alerta. E um ponto importante, você não precisa usar o whey. Se não faz sentido para você, existem outras formas de bater proteína, como por exemplo, proteína vegetal, clara de ovo, iogurte zero lactose, carnes, ovos, leguminosas. O whey ele é só mais uma opção e ele não é uma obrigação. Agora, tem situações que realmente não vale a pena insistir. Primeiro, se você tem alergia à proteína do leite, ou seja, não é intolerância, aí sim o whey ele não é indicado. Você não pode consumir nada de fontes de leite. Se você tem intolerância à lactose e mesmo com o whey isolado você continua sentindo mal, também você precisa reavaliar. E outra coisa, se você começa a depender do whey como se fosse a única forma de se alimentar, isso já mostra que a sua relação com a comida não está saudável. E eu quero que você saia daqui com uma ideia muito clara. O problema nunca foi o whey. Foi a forma como você aprendeu a lidar com ele. Quando você entende isso, você para de reagir com medo e começa a agir com mais estratégia. E é isso que te leva a uma alimentação mais segura de verdade. Se você chegou até aqui, você já percebeu que o whey nunca foi um grande problema. E o que te travou foi a forma como essa informação chegou até você. Incompleta e superficial, ou até mesmo muitas das vezes baseada em um medo. Bom, recapitulando, o que realmente importa? O whey não é automaticamente proibido para quem tem intolerância à lactose. Ele é um derivado do leite, sim, mas a quantidade de lactose varia dependendo do tipo, e isso muda completamente a forma como o seu corpo sente. O segundo ponto, não é tudo ou nada. Seu corpo não funciona nesses extremos. Existe dose, tolerância, contexto. E ignorar isso é o que faz muita gente ficar cortando alimentos sem necessidade. E o terceiro,
O whey, ele não é essencial, ele não substitui comida. Ele é uma ferramenta, serve para facilitar, não para ser a base da sua alimentação. Quarto ponto é que a maioria das pessoas que não toleram whey, na verdade, nunca testou do jeito certo. Começou pelo tipo errado, na dose errada, sem critério e transformou isso em uma regra. E por último, talvez o mais importante, o medo não veio do nada. Ele foi construído e ele também pode ser desconstruído, com informação, com teste, com estratégia. No fim, não é só sobre o whey, é como você para de reagir no automático, para de viver do não posso e começa a entender como seu corpo funciona de verdade. Porque quando você faz isso, você não só resolve o whey, você muda completamente a forma como você se relaciona com o seu ambiente e com a alimentação. E é exatamente aí que entra o ponto principal de tudo isso. Construir uma alimentação segura, sem medo, sem restrições desnecessárias. Aí sim você vai conseguir sair, comer em qualquer lugar, com mais segurança, sem medo e sem sentir a pessoa difícil, porque a partir do momento que você entende, você para de sofrer. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!